Fala aí galera, eu sou o Tei e tá pensando que o meta de fogo acabou? Fique na tua, meu amigo, porque ele ainda existe. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um deck que particularmente chamou a minha atenção aleatoriamente numa página do Facebook. Teve um post com um reporte de um regional que rolou nesse último fim de semana. E quem tava lá na decklist desse cara que fez esse top? Tava lá o meu mano Fire King. E aí eu fui dar uma olhada no que tinha acontecido. Eu, além de ter visto o Fire King, a essa altura todo mundo já sabe que o Fire King teve um fôlegozinho de sobrevida. E aí ele acaba usando a engine Juhak, né, que o Juhak é um daqueles decks que receberam suporte, porque é da lore da Dual Terminal, e na Terminal World 2 veio junto com o Necroz, como o Gemknight, também teve suporte desses carinhas aqui, dos Juhak. Via de regra, não é muito relevante, mas essa carta aqui, ela tem um potencial de ser bem interessante, e ela é bastante bem utilizada. Você pode usar ela tanto nos teus decks TCG como alternativa budget para poder jogar o jogo, ou dentro do Genesis. Sinceramente, quando eu vi o formato do Genesis, eu jurava que o Fire King seria algo muito mais relevante ou interessante de se usar do que ele é. Ele é um deck bem interessante, mas ele é um deck difícil, complicado, você não vê as interações todas na mesa, e é isso que me atrai nessa engine de Fire King. Se você não é tão familiarizado, o tal do meta de fogo, a gente vive ele desde que foi anunciado lá o Snake Eye, né? Então a gente passou aqui no TCG, no Master Duel também, a gente passou por um período longo com o jogo, com o Snake Eye no jogo, né? E aí, por ser uma engine tão boa que passou tanto tempo jogando, e o Snake Eye interagir com qualquer fogo de nível 1, e o Origin da Simple Spoils invocar o fogo de nível 1, a gente passou um período grande com o meta de fogo, onde qualquer deckzinho que tivesse um fogo 1 poderia ser interessante, por causa da do Snake Eye. O Fire King foi por muito tempo aqui no TCG um deck que você usava junto com o Snake Eye, então pode ser que tenha atraído uma antipatia. Só que depois veio a Ulcanix e a Ulcanix deixou o deck mais puro, até que o Snake Eye sofreu hit e agora o que sobrou pra ele é o que sobra pro beta. A Konami foi lá e deu uma migalha junto com o Juhak Megalo, e hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre o quão interessante é esse deck que talvez você não tenha percebido. E não só falar de como isso de fato é interessante, eu quero também mostrar alguns resultados e dar uma palhinha sobre como você pode usar esse deck no Genesis. E na verdade, o porquê que eu acho que esse deck não é tão interessante assim, ou pelo menos não é tão usado no Genesis hoje, tá? Além disso, eu quero fazer um segundo vídeo derivado desse assunto, falando especificamente desse cara do Juhak Megalo e das engines ou estratégias alternativas que ele pode dar no teu deck do Genesis, caso você não tenha percebido. Hoje, o foco é o Fire King, nós vamos acompanhar isso, porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu então, vamos lá! Muito bem, então aqui na tela, antes de mais nada, eu quero conversar um pouco com vocês sobre o estopim que me incentivou a comentar um pouco sobre isso aqui, né? Que foi esse regionalzinho aqui, ó. Um regional no México que tem 250 pessoas, e aí nós tivemos um cut pra top 8 aqui, onde o campeão foi Yumi Mitsurugi, Mermeio foi o vice, Yumi Mitsurugi, Dracoteio, Yumi, então high level de meta, né? Exceto esse Mermeio aqui, que conseguiu uma proeza de se colocar ali em cima, e aí dentre eles você tem o deck de Fire King. E olhando a decklist desse Fire King, eu vi uma parada que pode ser que seja óbvia e eu apenas esteja atrasado com relação a entender o que isso faz. Que foi nessa decklist de Fire King, quando eu vi a lista, eu dei uma olhada e tipo, tranquilo, mano, é a mesma coisa de sempre que o Fire King usa, então é o Fire King puro, né, como um deck puro. Você tem lá os 3 do Garunix, as 3 o Canix, os 3 frangos, os 3 Kirins, você tem agora... Eita caralho, você tem agora o Juhak Megalo, e aí você usa o Miscelanosaurus. Por quê? Porque o Miscelanosaurus, você descarta ele, os teus dinos ficam imune, fica inafetado por efeito, você bane ele sozinho pra poder invocar um dinossauro de nível 1 do deck. Qual dinossauro nível 1 você invoca? O Juhak Megalo. E o Juhak Megalo no campo, se você estoura ele, ele já triga o efeito dele pra poder jogar essas cartinhas aqui. Eu acho justo, antes de mais nada, até comentar um pouco sobre... olhando essa decklist, eu pensei, beleza, nada demais, porque o Jin Kabui já topou em Lily há um tempinho atrás,
usando esse mesmo deck, então não é novidade nenhuma, porque o cara só tá usando praticamente a mesma coisa que o Jin Kabui usou, tá ligado? Basicamente ele tá usando a mesma coisa que o Jin Kabui usou. Esse é o deck, a decklist que o Jin Kabui, aí esse é um jogador absurdo que a gente conhece, a gente sabe que ele é o rei do rogue, como você pode me ouvir comentando aqui em cima sobre ideias e decks alternativos do Jin Kabui. Ele usou o Fire King e topou Lily recentemente, o primeiro torneio pós-Banlist, pós-Doom of Dimensions. Ele usou essa decklist aqui, ó. E aí é muito parecido, sabe? Não tem tanta diferença. O Megalo, ele é tão bom aqui no Fire King, porque ele te dá uma jogada tão disruptiva, né? E aí se você tem o Miscelanosaurus, que ele usou aqui também em algum lugar. Cadê o Misk, mano? Onde que ele colocou o Miscelanosaurus? Aqui, ó. Tem o Miscelanosaurus, ele acaba deixando interessante porque você usa o Misk, descarta, invoca o Megalo, se você estoura esse Megalo, o Dino que entra fica inafetado. Então você consegue fazer o Astério dá efeito banho do cemitério junto com o próprio Megalo, traz aqui o Meteoro entra, e se o cara tentar dar alguma carta que nega ele não consegue, porque o Miscelanosauro diz que ele fica inafetado. Então o Meteoro chega rasgando tudo, porque ele também é dinossauro. E aí, por causa disso, por ser tão interessante o Megalo no deck, o Fóssil Dig acaba sendo usado, mano. E você pode dar Fóssil Dig direto no Megalo, você pode dar Fóssil Dig no Misk, né, pra fazer isso que eu falei, descarta o Misk, traz o Megalo, mas pra isso tem que conseguir estourar o Megalo do campo, tá? Mas tudo bem, porque a Ulcanix, se você dá normal summon dela, ela mata um fogo da mão ou do campo, então ela consegue estourar esse Megalo do campo mesmo assim. O plus é que o teu bicho dinossauro vem inafetado pra fazer a jogada de meteoro. Ou você pode simplesmente dar Fóssil Dig no Oviraptor. Esse Oviraptor, se você já tiver o Megalo, pode pegar Kaiju, o que também pode ser interessante. É uma engine bem notória, tá? Mas olhando essa decklist, é o Jin Kabui, eu sei que é um jogador bom e tal, e o deck desse cara não tem nada de muito diferente. Então o que me chamou a atenção nele? Foi essa carta aqui, ó. Essa carta aqui, a Barra Statue of Inferno, ou a famosa estátua, dessa vez, de fogo. Nós temos banidos a estátua de vento por causa do Flunder Easy, que pode chegar nela. Nós tivemos uma notoriedade dentro do formato com a estátua de água, por causa do vermelho, porque você consegue invocar ela do deck com a primadona. Então, teve-se notoriedade por causa disso. Ela não foi banida, mas sabe Deus por que ela não foi banida? Deveria. E fora isso, eu nem lembro de outra estátua que de fato teve relevância no jogo. Talvez a estátua de terra, em algum momento. Você busca ela com um Block Dragon, nem lembro. Mas a estátua de vento eu não lembro de ter visto ela causando puteiro em nenhum lugar. E aqui a gente consegue usar. Por que a gente consegue usar? Outra carta que eu não sei se você percebeu, que é usada nessa decklist, que não usava no nosso meta de fogo, é esse Kirin aqui, ó, o Kirin de pobre. O Kirin é Fire King Avatar Kirin. Esse cara aqui, ele tem os efeitos do jeito dos antigos Fire Kings, né, dos Fire Kings antepassados, e basicamente ele diz que se um Face Up Fire King monstro que você controla é destruído por efeito, ele se invoca da mão, como os Fire Kings Old School, e além disso, no campo, quer dizer, no campo não, ele tem um outro efeito que não é uma vez por turno, que se ele é destruído e mandado pro cemitério, você pode mandar qualquer fogo do deck pro cemitério, e aí você já liga uma chavinha de como que você vai chegar na tua estátua de fogo, tá? Antes da gente poder entender melhor o que acontece, eu quero comentar rapidamente sobre o Megalo, sobre o Astério e sobre o Meteoro, caso você ainda não saiba, né? O que a engine de Jurrak faz, por que ela é interessante a ponto de eu querer usar Fóssil Dig nesse deck? Basicamente, primeiro, ele é fogo, então ele é destruível pelos meus Fire Kings, e aí eles trigam os meus Fire Kings quando eles são destruídos, o que é bem importante. Além disso, o efeito importante é que se ele é destruído por batalha ou por efeito, você pode mandar um Jurrak do teu deck ou este deck pro cemitério, exceto o próprio Megalo, só isso. Então eu destruo ele e jogo um Jurrak do deck. Ou extra deck. O Jurrak que eu vou jogar é o Astério, que também é carta nova do Battle of Legends, né? Da Terminal World. O efeito desse Jurrak que eu quero é que ele tem um efeito Quick no cemitério, que durante o turno do oponente eu posso banir 2 Jurraks, incluindo ele. Então eu bano ele e o Megalo. E aí eu posso fazer um summon de um Jurrak Meteoro do extra deck, e isso é tratado como Synchro Summon. Eu vou invocar o Jurrak Meteoro, que é esse cara aqui, e aí ele diz que quando ele é Synchro invocado, o Astério faz Synchro dele, né? Você vai destruir todas as cartas do campo, incluindo ele mesmo. E você pode special summon um monstro do teu cemitério. Se eu faço essa minha jogada, porque os Jurraks são dinossauros de fogo, se eu faço a minha jogada com o Miscelanosaurus, descartando, isso vai me dar essa jogada inafetada. Eu vou dar um Raigeki no campo todo. O Mitsurugi já é uma engine bem interessante, porque eu consigo fazer isso quebrando a mesa do oponente. Aqui eu destruo tudo, só que é só no turno do oponente. Mas eu tenho um potencial de fazer isso inafetado, tá ligado? Com os meus bichos inafetados. É claro que não é no mesmo turno, né? Porque é só no turno do oponente que eu posso fazer, mas vocês me entenderam. Essas são as cartas, Fire King e Jurrak. Agora, eu quero mostrar um pouco pra vocês do que se trata o deck de Fire King, caso você não lembre, tá? Então,
Eu vou trocar aqui pra tela do DB, antes de mais nada, porque a decklist do cara me aflorou a querer relembrar o que o Fire King faz. Eu vou fazer uma jogada standard do Fire King, que é com a Ucanix. Na verdade, é essa jogada que eu faço? Deixa eu ver. Megalo, aqui... Eu acho que é isso, aqui é uma jogada de Necrose aleatória. Tá, eu acho que é essa aqui mesmo. Então, vamos lá, eu vou fazer uma jogada aleatória da Ucanix com fogo qualquer na mão, tá? Eu vou ignorar que esse fogo é o Ash, porque eu poderia reciclar ele pro cemitério com Sunlight Wolf, mas eu vou baixar normal sumo do Ucanix. O Ucanix mata o fogo na mão, pega o frango. O frango, quando um fogo meu morre, o frango triga na mão e se invoca por special da mão, e aí eu posso invocar ele invocado, ele pega uma Fire King Spell, eu pego o santuário ativa a ilha mata o Ucanix e busca o Garunix. Como um fogo morreu, e o Garunix, mesmo sendo buscado agora, ele entende que um fogo morreu, então ele triga na mão e a Ucanix triga no cemitério, né? Então os dois trigam. Invoca aqui o Garunix e a Ucanix vai trazer aqui a Ucanix vai trazer o Garunix Old School do deck, tá? Basicamente é isso aqui. No campo o Garunix vai dar efeito, e aí eu vou poder jogar o Kirin do deck pro cemitério. Aqui é sem a jogada de Jurrak, tá? O Kirin, quando ele morre, ele invoca um Fire King no meu cemitério ou da minha mão e mata uma carta do oponente na resolução sem dar alvo, que é bem importante. Invoco aqui um bicho qualquer, o Ucanix. Agora eu vou juntar dois deles pra poder fazer um Sunlight Wolf, eu vou juntar mais dois deles pra poder fazer uma IP. Isso triga o Sunlight aqui, o Sunlight pega um fogo do cemitério pra mão. Ignora que eu descartei a Ash, eu poderia pegar o Ash Blossom de novo, mas eu vou pegar só o Kirin aqui pra minha mão. Vou juntar os dois no campo pra lançar uma princesa, e aí a princesa dá efeito e revive um fogo, trouxe aqui um qualquer, pra poder fazer uma baleia. Aí eu passo o turno assim. E aí um dos motivos pelo qual o Fire King é interessante do meu ponto de vista é essa endboard simplificadíssima, e aí a gente vai começar a jogar no turno do oponente, que é o Yu-Gi-Oh! Moderno, digamos assim, né? Com isso, o que eu posso fazer? Eu posso esperar o cara fazer algum Special Summon, né? Porque se ele fizer o trigo, a princesa, pra poder dar a princesa matando um fogo que eu controle, mas geralmente eu vou ser proativo. Então, se o cara baixa normal sumo Yumi, por exemplo, beleza, então eu vou dar efeito aqui, ó, do Kirin, o Kirin entra estourando a baleia, por exemplo, e aí isso triga no cemitério dois efeitos. Primeiro, a baleia, se a baleia morre, ela invoca um Link 3 ou menor do cemitério, e depois o Garunix, que um fogo morreu enquanto ele tava na mão no cemitério. Então, a baleia invoca a IP, e aí o Garunix invoca. Garunix no campo é feito e pode matar aqui um Arvata ou pode matar um Kirin, né, do deck. Se eu mato um Arvata, o Arvata revive alguém que vai ser food com a IP, mas o Kirin ainda não matou cartas, tá? Só que aí se o cara for fazer alguma coisa que precise de intervenção, eu posso dar IP e fazer Hero Knight banir a carta dele, por exemplo. Por que eu iria jogar o Arvata nesse cenário? Porque quando a princesa for voltar do cemitério, a princesa mata o Kirin, por exemplo, e o Kirin revive o Arvata pela ter negação de monstro. Mas você pode jogar o Kirin direto, porque o Kirin morre, invoca alguém e mata uma carta do cara. Mas nesse caso eu vou matar o Arvata. O Arvata triga, invoca alguém do cemitério, e aí depende do que vai acontecer, né? Dá pra fazer a IP primeiro, ou se não, dá pra você lançar a princesa, mas em todo caso você vai ter que dar a IP em chain, né? Então em todo caso eu tenho que fazer aqui a IP. E aí eu usei o Garunix, né? A IP vira Little Knight, a princesa volta matando o Kirin, a Little Knight triga, o Kirin triga e invoca o Arvata, mata uma carta do cara, a Little Knight entra banindo uma carta, ela pode se banir, a princesa pode, o Arvata pode dar efeito matando o meu frango, enfim, mano, é um monte de interação. E aí na standby, se eu matei o frango volta pra minha mão e eu tenho um follow-up de N formas diferentes. Então, é um exemplo aleatório que a gente consegue fazer com o Fire King. Consegue ver mais ou menos por que o Fire King não é muito usado no Ômega? Porque a gente precisa muito de links. Se beneficia demais dos links que você faz com o Fire King. É um dos decks que usam o main deck, que jogam standalone com main deck, que talvez sejam mais impactado pela falta de link. Eu acho que esse é um dos motivos pelo qual o Fire King não é tão usado no Ômega, tá? Mas, beleza, isso aqui todo mundo já sabe. Por que eu tô dizendo isso, então? O que o Megalo tem a ver? Uma parada é que a gente pode fazer com o novo Fire King, o Kirin, né? O novo não, né? O antigo. O Kirin antigo. É o seguinte, eu posso ter uma jogada em que eu tenho o Ucanix e o Megalo, o Jurrak Megalo. Se isso acontecer, eu posso baixar, normal sumo o Ucanix, mato o Megalo, pego o frango, mesma coisa, tá? Só que agora eu trigo o Megalo. Megalo triga e o frango também. E é importante ele ser fogo, porque ele triga meus bichos, ó. Se o seu monstro, que o atributo original é fogo, é destruído por batalha efeito, eu posso fazer ele da mão. Então, é bem importante, porque ele ser fogo e ser destruído ajuda meus Fire Kings a trigarem também, tá? Isso é bem legal. Então eu jogo o Astero do deck com o efeito do Megalo. Aí ele tá no cemitério, no turno do oponente, eu posso matar todas as cartas dele. Mas agora a gente joga de Fire King, né? Fiz o frango, efeito do frango, pega o santuário, ativa o santuário, coloca a ilha, efeito ilha, mata a Ucanix, pega o Garunas, efeito Ucanix, efeito Garunix, Garunix se invoca. E aí
a menina invocou aqui o outro Garunix do deck. O Garunix agora vai dar efeito e ele pode matar um fogo do deck. Aí eu vou lá e mato esse Kirin aqui, ó. Porque se ele é destruído e mandado pro cemitério, eu posso mandar um fogo qualquer do deck pro meu cemitério. Aí vocês já devem estar entendendo o que vai acontecer, né? Mas ainda não é isso que vai acontecer. Porque eu posso jogar, por exemplo, o Ash Blossom. Se você quiser, você pode jogar um Ash Blossom. Eu achei isso interessante. Se isso acontece, ó, eu posso juntar dois deles pra poder fazer um Sunlight Wolf. E aí eu junto o frango pra fazer um Linkuriboh pra trigar o Sunlight, pegar um fogo pra mão. Pego aqui o meu Ash Blossom. Aí eu junto dois no campo pra poder fazer a princesa, que invoca qualquer porra, pra poder virar o Swarm Ship. E aí eu passo o turno com o Swarm Ship e isso aqui na minha mão. Pode parecer esquisito, porque aí eu não tenho uma forma proativa de trigar os meus efeitos. Eu tenho que esperar o cara fazer um Special Summon. Mas tudo bem. A princesa pode vir do cemitério, ó, mata o Swarm Ship, mas tem que ser no Special Summon que ele fizer, tá? No Special Summon. Aí a princesa mata o meu e mata um dele. E nisso vai estar na minha mão, beleza? O Swarm Ship morreu e o frango e o Garunix está no cemitério. Então o Garunix invoca e o Swarm Ship invoca um Link 2 aqui, ó. É importante, tá? Que seja embaixo desta Monster Zone livre. Beleza. Agora eu invoco o Garunix do cemitério. O Garunix no campo efeito, mata um do deck, mata o Kirin standard, né? O Kirin, agora, o novo que morreu, ele invoca alguém no cemitério. Trouxe aqui de volta esse Garunix. Eu acho interessante isso aqui. Vocês já vão entender. Ah, né? Não precisava ser ele, né? Mas enfim. Quer dizer, precisa porque tem que ser nível 8. Agora, eu posso dar o Ash Blossom, mas quando o cara fizer outro Special Summon pra punir a minha destruição, porque eu já destruí um com a princesa, eu destruí um com o Kirin, agora quando ele for tentar jogar, eu vou juntar aqui, ó, o Santuário, porque se um oponente faz Special Summon de um monstro, eu posso fazer o Summon de um fogo, Exceed, usando só Fire King que eu controle. E aí eu vou fazer esse Exceed Fire King, que se ele é Exceed invocado, eu destruo todos os outros monstros no campo, todos os outros. Então, eu vou trigar ele na Extra Monster Zone, ó. Aí eu vou dar efeito dele Chain Link 1, aí eu vou dar efeito do Sunlight Chain Link 2. O Sunlight pode pegar o Ash Blossom do cemitério de novo pra minha mão, porque o Mitsurugi, ele fica dando efeito no meu turno e no dele, então pode ser bom pegar esse Ash Blossom de novo. E aí eu fiz o Sunlight pra poder pegar essa carta. Pego de volta pra minha mão, o Exceed matou tudo, e agora, acabou minhas interações? Não, ainda tem o Juhak, mano. Ah, o Swarm Ship, como ele foi destruído pelo Fire King, o Swarm Ship ainda pode se banir e matar uma carta dele, ó. Se um Link 3 ou menor monstro no campo é destruído... Ah, não, é o outro efeito, né? Ah, tá, aqui tá... Quem foi que morreu? Foi o Sunlight. O Sunlight morreu e o Swarm Ship tá no cemitério, né? Então eu posso dar o efeito dele, porque o Sunlight morreu. E a princesa também. Eu bano ele e mato uma carta do cara sem dar alvo. Não foi suficiente, porque até agora eu nem joguei de Juhak, tá? Aí sim você pode dar o Juhak, ó, bane junto com o Megalo e invoca o Meteoro. Eu não tenho follow-up, mas tudo bem, porque esse Meteoro aqui, mano, isso aqui é absurdo, tá? O Meteoro, ele entra e destrói tudo. Aí eu vou destruir, inclusive, ele mesmo, o meu Exceed, a minha Spell, e eu não consigo proteger ela com o Santuário, a ilha, tá? O que acontece agora? A ilha tem efeito mandatório, que se ela sai do campo, ela destrói todos os monstros que eu controlo. O meu campo tá vazio, mas esse efeito é mandatório, então ele é Chain Link 1, beleza? Como ele é Chain Link 1, eu vou dar o efeito do Exceed, que se ele morre e tem materiais embaixo dele, eu posso invocar Fire King no meu cemitério pela quantidade de material que ele tinha. Então eu posso invocar 2 Fire King. Só que esse Fire King que eu invocar vai morrer, porque a ilha Chain Link 1. Então eu vou invocar agora a ilha Chain Link 1, o Exceed Chain Link 2, aí eu invoco esse Garunix antigo e invoco o frango. Volta pro Chain Link 1, que é a ilha, e a ilha mata eles dois. Pum, pum. Agora, acabou. Beleza, eu interagi com coisa pra caralho. Eu tenho o Ash Blossom na minha mão e o meu campo tá vazio. Mano, se com essa quantidade de interrupção, se eu morri, pelo amor de Deus, eu sei lá o que dá pra fazer além disso, tá? Mas enfim, o cara passou o turno finalmente, vai pro meu stand-by e não tem um follow-up. Mais ou menos, porque eu invoquei o frango pra morrer pra ilha por um motivo. O frango na stand-by, depois do turno seguinte em que ele morre, ele volta pra minha mão. Então o frango se invoca. E eu invoquei o Garunix antigo porque ele também tem um efeito parecido. Se ele é destruído por efeito, na próxima stand-by, ele ativa efeito e se invoca. E se ele é invocado dessa forma, quando esse cara... Como é que é? Quando esse cara é destruído por batalha do cemitério, você pode Special Summon Fire King... Tá errado isso aqui, né? Uma vez durante a próxima stand-by, depois que a carta for destruída por efeito no lado do cemitério, você pode Special Summon essa carta do cemitério. Beleza. E se fizer, destrua todos os outros monstros no campo. Então, se o cara tem monstro, esse Garunix aqui volta rasgando. Porque ele destrói tudo. Então agora eu dou Normal Summon frango. E aí eu jogo, sabe? Tipo, é bom pra cacete. Bom pra cacete. Tá. Mas, e o que eu falei sobre a estátua? Aí a estátua eu preciso de um extensor a mais. Eu fiz uma mão desse jeito e aí eu preciso de um extensor a mais, tá? Pra eu poder mostrar a parada que tinha me chamado a atenção, que é o Kirin antigo que me permite, tá? Então, normal sumo de novo o Canix, destrói, pega aqui o frango, efeito do frango na mão, efeito do Megalo. Até aqui é tudo igual, tá? Então, o frango se invoca, joga ali o Astério, o frango pega o Santuário, ativa o Santuário, taca a ilha, efeito da ilha, mata o Canix, pega o Garunix. Garunix na mão se invoca, o Canix no cemitério invoca o Garunix antigo, tá aí. E aí o Garunix no campo dá efeito, opa, Garunix no campo dá efeito,
e Dump Kirin antigo. Beleza, o Kirin antigo dá efeito e Dump estátua. Ok, agora sim a gente tá falando de Yu-Gi-Oh! Pau no cu. Com isso, eu posso juntar dois pra poder fazer aqui um Sunlight. De novo, eu junto o frango pra poder fazer aqui o Linkuriboh. E aí, com isso, eu vou trigar o frango pra poder pegar um bicho do cemitério pra mão. Eu peguei o Kirin antigo aqui, tá? Porque nessa jogada que eu tô mostrando, eu tenho um extensor a mais, que é esse Kirin, que é Tree-Off no deck, tá? Então, eu vou juntar os dois pra poder fazer uma princesa. A princesa vai reviver aqui a estátua de fogo que eu joguei com o Kirin antigo. E acabou. É isso aí. Tá? É só isso. E novamente, o Fire King é um deck que o que eu faço não aparenta. Mas a estátua de fogo, como todas as estátuas, ela diz que nenhum jogador pode Special Summon exceto fogo, tá? Eu não passei por IP, não passei pelo Knight. O Linkuriboh tá ali no cemitério, mas ele não vai ser necessário. E eu posso passar o turno com isso. É natural de se pensar que, com isso, se eu passei o turno, o cara fala, Normal Summon, batalha, bate nele, eu morro. Ok, tudo bem. Mas aí, e a princesa, ela não vai voltar do cemitério. Beleza, ela não vai voltar do cemitério porque eu tô locando o Special Summon de fogo. Então o cara não vai invocar ninguém mesmo. Mas é bom ter um backup. Quando entra no turno do cara, ele vai tentar jogar, Normal Summon, tenta bater, pá, então tá bom. Então efeito Kirin. O Kirin pode destruir o outro Kirin da minha mão, ou ele pode destruir a princesa do campo. Eu acho que é melhor, deixa eu ver, eu destruo o Kirin da minha mão, aparentemente. É isso? É isso. Aí eu trigo os dois. Eu trigo o Garunix e eu trigo o Kirin, né? Isso quando o cara baixou e tentou bater na minha estátua, por exemplo. Então eu trigo os dois. Vou lá, jogo o Ash Blossom com o Kirin. Acho que é por isso que eu fiz isso, né? Por isso que eu matei o Kirin. Jogo o Ash Blossom, aí, na verdade, deixa eu ver. Joguei o Arvata, tá bom, ótimo, joguei o Arvata. Mas o Garunix volta do cemitério, o Garunix volta. Garunix agora é efeito, vai matar um bicho do campo ou do meu deck, né? Aí eu matei o Kirin do meu campo pra poder o Kirin entregar efeito, matar o bicho do cara que tentou matar a minha estátua, e aí eu invoco o Arvata. O Arvata agora tá negando efeito de monstro, tá? Então, ele tentou matar meu bicho na porrada, eu fiz isso. Eu não consigo proteger ele de Spell e Trap, né? Não consigo. Então, o Impermanence aqui atrapalha. Mas eu ainda tenho todas essas outras interações, porque aí o meu Kirin, ele pode vir matando a princesa, daqui a pouco ela vai pro cemitério, porque se eu for negar efeito de monstro, o Arvata pode dar efeito e negar a princesa. Eu ainda volto aqui, ó, porque eu acho que eu vou lá e mato a princesa, né? Também. Agora, ao invés disso, de matar o Kirin da minha mão, eu mato a princesa, o Garunix triga, e aí eu invoco o Garunix, isso se esse cabo for negado, sei lá, você pode ter outros planos, né? Porque o plano não é só montar em cima dele. Aí ele joga o Kirin mesmo do cemitério. O Kirin do cemitério vai dar efeito, eu posso invocar o Canix, o Arvata, o Frango, porque vai depender do que eu vou fazer, né? Eu posso fazer o Exceed também, o Exceed vai fazer jogadas parecidas. Aqui eu vou invocar o frango vai dar efeito, vai poder pegar um Skyburn ou uma Spell de Follow, né? Depende do que é. Com isso eu posso dar o efeito do Jurrak no cemitério, ó. Invocar o Meteoro pode destruir tudo. Por exemplo, efeito da ilha, mandatório. Aí esse cara, como o fogo morreu, eu posso invocar ele. E aí a princesa pode vir do cemitério matando esse cara, por exemplo, como sendo mais um push. Esse bicho que morreu pode jogar uma Arvata da vida, por exemplo. Na standby seguinte, o frango volta pra minha mão, papapá. Mas vocês viram que tem um monte de interação diferente que eu posso fazer, né? Eu posso fazer esse Astério, antes disso eu posso fazer o rank 8. Eu posso trigar Spell pra fazer o rank 8. O rank 8 entra matando todos os outros monstros. Eu posso fazer isso também, tá? E aí, depois disso, eu dou o Meteoro. E o Meteoro mata o meu Exceed. Aí quando o meu Exceed morre, aí faz a mesma coisa que rolou antes. Triga a ilha Chainlink 1, triga o meu Exceed Chainlink 2, invoco 2, eles morrem pela ilha, mas isso desencadeia novos efeitos. E como o Kirin tava na minha mão, que tinha sobrado, aí eu baixo ele, e aí sim eu invoco a princesa matando esse Kirin. Esse Kirin joga um fogo do deck pro cemitério e eu tô de volta, né? Essa princesa, se ela sobrevive, por exemplo, eu posso de novo invocar a estátua de fogo. E aí, de novo, mesmo que o cara tenha dado Impermanence, sabe? Isso aqui o cara deu Impermanence. Tudo bem, eu ainda tenho um monte de interação, um monte de pop pra poder fazer. Mas se rolar e a princesa sobreviver, mano, eu invoco de novo o bicho do cemitério. E aí ele não pode fazer Special Summon. Ah, mas é teu turno, não importa, porque o Yu-Gi-Oh! Hoje, como vocês viram, a gente faz muito summon no turno do oponente, tá? É mais ou menos isso aí que o deck de Fire King faz e eu achei bem interessante. Mas, como vocês viram, novamente, todos os links são muito importantes pra gente conseguir construir play versátil. Talvez é por isso, como eu disse, né, o Fire King é um dos decks que jogam um standalone com o main deck e que mais tiram valor do uso dos links. Ele precisa muito dos links, muito mais do que parece. Muito mais do que parece. Acho que por isso que o Fire King não é tão bonzão assim, ou pelo menos não tão usado dentro do Ômega. Mas se você tá interessado no Ômega, eu também tenho um combozinho pra te mostrar aqui, ó. Ignorando links. Então, só com o nosso main deck. De novo, Normal Summon Canix, Megalo. O problema daqui do
do Gênesis é que eu não posso usar o Miscellanossauro porque ele é caro, eu não vou usar o Fóssil Digger porque toda a engine vai nos Fire King, então fica um pouco mais difícil, né? Mas ainda dá pra usar. Então, o Canix destrói o Megalo, pega o Frango, Megalo de novo, Frango se invoca, Megalo, Dump Astero. O Frango vai pegar aqui o Santuário ativa a ilha mata o Canix, pega o Garunas na mão se invoca, o Canix no cemitério invoca o outro Garunix do deck. Beleza, até aqui é o setup padrão, mas eu não tenho mais links, mano. E esse Garunix, como é que ele vai pro cemitério, bicho? Aí aqui entra as paradas que você pode fazer, ó. Você vai dar o Garunix no campo primeiro, né, efeito. E aqui eu ia tentar fazer uma jogada com todos esses bichos aqui, ó. Porque todos eles são alternativas que eu posso usar, né. O Kirin, se eu jogo o Kirin, eu fico com o Kirin no cemitério. Aí eu revivo alguém aqui pra poder fazer mais jogada, mas não tem link. Então esse Kirin no cemitério vai me ajudar em quê? Se eu jogar o Arvata já vai estar no meu cemitério. Isso de repente pode ser útil. Por quê? Porque se eu jogo o Garunix fora e eu mato um Kirin do deck tendo Arvata no cemitério, o Kirin mata o monstro do oponente e invoca o Arvata, que vai ser mais interação. Então ter o Arvata no cemitério é sempre útil pra esse tipo de jogada, mas o Garunix tem que ter duas coisas. O Garunix tem que estar no cemitério e eu tenho que conseguir destruir as minhas próprias cartas. É claro que aí o Johak me ajuda, mas vocês estão entendendo onde que tá a complexidade de eu não poder linkar, é mais complicado. Se eu jogo o Barong pega um bicho na próxima standby, o que também é útil. E se eu jogo o Kirin, ele joga um fogo do deck pro cemitério, mas não tem um princesa pra reviver quem ele jogar, entendeu? Mas ele também é útil. E esse cara, por fim, ele nega spell, mas... E ele se invoca da mão, né, se um bicho morre. Ele se invoca da mão se um bicho meu morre. Então, com jogada de mais cartas, esse cara pode ser útil, porque se eu estouro um bicho meu, eu posso invocar ele da minha mão e ele nega spell destruindo um bicho. O Arvata nega monstro destruindo um fogo meu e o Hangbali mata uma spell destruindo um monstro meu, um monstro de fogo, né. Aqui, eu vou mostrar só com... Eu acho que eu joguei o Arvata, tá? Eu joguei o Arvata revive aqui um Canix. Por que o Arvata? De novo, porque eu quero, no turno do oponente, dar o Garunix, matar o Kirin e o Kirin reviver o Arvata. Aí eu tenho diferentes negações. O que eu faço agora? Eu não tenho pra onde ir. Desespero. É por isso que a gente vai simplesmente fazer um Exceed. A gente vai fazer um Exceed, tá? Mas por que você fez o Exceed agora? Dá pra esperar. Você pode esperar o oponente fazer um Special Summon, faz o Exceed entra matando e aí tá tudo certo. Pode ser, mas qualquer coisa dá pra gente tentar ser proativo desse jeito, fazendo o Exceed antes. Porque o que eu preciso é ter formas de mandar os bichos pro cemitério tendo valor, né? Tendo valor, e o Exceed invocador do cemitério, depois de um Astério, é bom. Depois de um Meteoro, né? Então eu posso deixar separado e fazer o Santuário fazer um Exceed. Também pode ser que o Exceed entre matando tudo. E depois disso é que eu dou o Johak do meu cemitério. Beleza? Dá pra ser também. Só que dessa forma aqui, ó, já deixando ele no campo, o Canix morre pelo efeito do Arvata, né? Então, felizmente, eu não tinha outro nível 8, acho que a jogada tá mal otimizada, mas enfim. Agora, o que pode rolar? Primeira coisa, Astério, mano. Astério, foda-se. O Astério ali, bane junto com o Megalo, e eu vou estourar a porra toda, tá? Porque eu vou fazer aqui um Meteoro. O Meteoro entra estourando tudo. Essas cartas, elas não estão aqui, né? Elas só estão aqui pra eu simbolizar o que eu ia fazer depois. Porque eu ia voltar a jogar e depois trocar a estourada do Garunix no meu T0. Mas enfim, com isso eu trigo Chainlink 1, a ilha, Chainlink 2, o meu Santuário. Chainlink 2 a ilha, Chainlink 2 o Exceed, né, perdão. Invoco aqui, ó, o Garunix, invoco o Frango, mas eles vão morrer agora. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero destruir eles, pra eles voltarem na próxima standby, tá? Beleza, então eu já tive uma interação de impacto alto com Astério. Destruir tudo. E aí depende, se você quer esperar pro cara fazer primeiro um Exceed, quer dizer, quer esperar pra ele fazer primeiro um Special Summon, você pode. Espera ele fazer um Special Summon, triga a spell, faz o Exceed entra, estoura os outros monstros, que não são Fire King, né? Estoura os outros monstros do oponente, beleza. Aí depois disso, se ele tiver push, você dá Astério. Se você fizer isso, tudo bem, você teve uma bateria de efeitos a mais pra fazer. Mas vai chegar nesse mesmo lugar, onde a ilha vai matar os bichos que eu acabei de invocar pelo efeito do Exceed, e o Garunix ainda não deu efeito no meu cemitério. Então o Garunix dá efeito no meu cemitério, se invoca, Garunix no campo efeito e Dump Kirin. Efeito Kirin, e aí eu posso reviver o Arvata, que eu joguei antes e que tava redundante até aqui. Mas agora eu tenho um Kirin estourando carta do cara, invocando o Arvata. Se o cara der algum efeito de monstro pra punir isso ainda, eu posso dar Arvata, destruir o meu Garunix pra negar o efeito de monstro dele, e aí tudo bem, se o Arvata morrer, acho difícil que ele me mate, porque eu dei muita interação disruptiva. Quando volta pra mim, na standby, mais uma vez, eu vou ter a minha bateria de efeitos pra fazer. Eu vou ter o efeito do meu follow-up, do Frango, e vou ter o meu Garunix voltando. E aí quando ele volta do cemitério assim, ó, ele mata tudo, todas as cartas. E aí eu dou normal summon do Frango, pego uma carta e vapo. Toma, volto a jogar, entendeu?
Mas agora eu acho que eu voltei as cartas do deck, ó, porque eu ia tentar fazer com todas as cartas. Eu não vou fazer com Arvata. Ao invés do Garunix jogar o Arvata agora, eu vou jogar o Barong, tá? O Arvata vai ficar aqui esperando. Eu vou jogar o Barong, ao invés do Garunix, no T0, tá? T0, volta a jogada, o Canix, destrói, frango, ilha, mata o Canix, pega o Garunix invoca, e aí o Canix já escapa do deck. É esse ponto. Aí o Garunix invocou, efeito Garunix, e mata Barong do deck. Acabou. O que o Barong faz? Ele diz que se uma vez por turno, durante a próxima standby, depois que esse card foi destruído por efeito e mandado pro cemitério, você adiciona um Fire King card do deck pra tua mão. Só isso, na próxima standby. O que isso me traz de bom? Eu posso fazer o Exceed ou não, tá? Depende. Vocês viram ali, como eu expliquei, dá pra não fazer o Exceed e esperar, porque aí você dá o santuário pra fazer o Exceed no turno do oponente, aí o Exceed entra matando tudo e depois você dá o Juhak, mas o Barong na standby pega o Kirin, e aí eu posso fazer o Kirin intrigar minhas cartas, né? Eu posso fazer o Kirin intrigar minhas cartas, eu posso deixar os bichos separados. O importante é eu ter o Garunix no cemitério quando as minhas cartas forem destruídas, né? No caso aqui eu deixei separado de novo, então você pode ter o Kirin na tua mão, o que também pode dar dodge, né, em alguma carta, mas essa a diferença de você ter o menino. De novo, continua igual. Spell, Exceed, mata tudo. Juhak, destrói tudo. Exceed, ilha, morrem, ilha tinha link 1, o menino tinha link 2, volta o Garunix, mata o Kirin. O Kirin pode dar efeito, e aí você vai ter que reviver alguém e você não vai ter Arvata. Essa vai ser a diferença, eu não sei se é melhor fazer isso, né? Mas é mais ou menos isso aí, cara. Por fim, se você se interessou por isso, eu vou mostrar aqui a parada, porque eu fui dar uma olhada na Mype Cards pra ver como é que tá o preço dos Fire King e do Juhak, tá? Eu confesso que eu não sabia. O Canix, que é uma carta cara, nossa, de ontem pra hoje já aumentou de preço, ó. Eu olhei isso ontem e aí ele tava R$80, agora o de R$80 deve ter vendido e o mais barato agora é 100. De fato, uma merda. Uma merda porque teve reprint na Mega Team, tá? Da Ucanix. E aí eu acho que por causa do Gênesis, os vendedores acham que o Fire King é um deck útil lá e aumentaram o preço. Mas se você ver os reportes, nenhum Fire King tá se dando bem no formato. Que é uma merda. Mesmo assim, os caras colocaram, olha só isso, o preço de uma carta de coleção normal de R$130 e de reprint de R$100. Não tava assim antes, tá? Pra ser justo. Quando lançou a Mega Team, diminuiu o preço. Então, Mas se depois que as coisas aconteceram, geralmente isso acontece, né? Quando tem carta boa tendo reprint em Mega Team. Mesmo que barateie inicialmente, a tendência é voltar a aumentar o preço e, na verdade, ficar o mesmo preço da print original. Eu já vi isso acontecer diversas vezes. É a parte ruim, porque a Ucanix é muito importante pra você ter no teu deck. E se você tiver que gastar R$300 só no trio de Ucanix, pode ser doloroso. Porém, o resto do deck é bem barato, tá? O resto do deck é barato, as cartas custam centavos, tá? São bem baratinhas aqui, ó, todas as cartas do Fire King. Então, ainda assim, eu acho que é uma opção interessante de se usar tanto no TCG quanto no Gênesis. E se você olha pros Megalo não, né? Pros Juhaks aqui, ó, por exemplo. Caralho, cadê as cartas Juhak? Se você olha pro Juhak, você tem o Astério custando 20 pau e o Meteoro custando 20 pau também, sabe? R$18 aqui, ó. Então, não é tão caro. E o bichinho que você usa de main deck, ele também é centavos, ó, 50 centavos. O Juhak Megalo. Os Synchros é que tem um custo um pouco maior, mas custa R$20 cada um. Você pode usar um de cada, se for o caso, tá? Pode usar um de cada, mas pro grind talvez seja bom ter 2 de cada. O que pega mesmo é o Canix. Mas assim, é só o Canix que é caro, o resto é tudo barato. Você se interessou pelo Fire King? Você acha que é interessante? Eu achei interessante, tanto no TCG quanto no Gênesis. E é basicamente isso. Eu vou tentar fazer um outro vídeo focando mais na parte Dino e vocês vão me acompanhar no próximo vídeo. É isso, valeu, falou e até mais. Tchau.